Oi, gente. Eu morava em um pequeno município de uma cidade situada na Bahia. Eu ouvi o testemunho de uma mulher ou jovem, não sei, sobre o que aconteceu com ela na Deus é Amor. Eu quero contar o que aconteceu comigo na Assembleia de Deus. Quando eu nasci, aos 2 meses, a minha mãe se converteu. Era a única igreja evangélica que tinha nesse município. Era a Assembleia de Deus. E ali eu fui crescendo. Tinha um presbítero que era como se fosse o pastor. Ele era da cidade vizinha e tomava conta dessa igreja. Era como se fosse o pastor. E aí eu fui crescendo e ele olhava para mim e ele tomava conta das crianças, ele tomava conta de tudo. E ele olhava para mim e uma amiga minha. Só que tinha outras crianças. Aí ele ensinava musiquinhas só pra gente e tal. Éramos as preferidinhas dele. Tudo bem. Passando o tempo eu cresci. Mais ou menos 12 anos, 12, 13 anos, eu fiz um curso que nem vem ao caso agora, mas enfim, eu fui pegar o diploma e nessa época era muito difícil você arrumar uma pessoa para ser a sua testemunha, ou como eles dizem, padrinhos, entendeu? Para pegar o certificado e tal. Daí eu falei ao jeito chamar o presbítero, no caso. Chamei. Porém, eu levei a minha amiga, porque eu já tinha medo. Eu e minhas amigas todas vivíamos na casa dele, nessa cidade vizinha. Feriado, férias, passávamos lá, porque éramos muitas e com a esposa dele, que sempre foi uma bênção, até hoje é. E ela tinha 6 filhos, tudo menino. Então, eu confiei nisso aí, mas confiei desconfiando. Chamei a minha amiga, tudo bem. E ele sempre dizia que eu era linda, isso e aquilo. Mas eu nunca imaginei que ele faria o que ele tentou fazer. Ele foi. Quando saímos dessa formatura, e fomos para a casa dele, ele, no caso, minha amiga e eu. Ele me abraçou, colocou as mãos entre minha cintura, eu já comecei a tremer. Daí a pouco, ele perguntou por que eu estava tremendo. Eu falei que eu estava com frio, ele me agarrou. Quando ele me agarrou, ele passou a mão por cima de mim e foi pegar nos meus seios, que era bem pequeno, porque estavam em crescimento ainda, né? Aí, tudo bem. Quando ele fez isso, eu coloquei meus braços e aí que eu tremi mesmo. Aí eu falei assim, me solta. Aí ele, uai, você não estava com frio agora? Deixa eu te abraçar. Eu falei, agora eu tô com calor, e me afastei. Aí ele foi na minha amiga e fez o mesmo. A minha amiga deu um grito e falou umas coisas que ela teve mais coragem do que eu, no caso, né? E finalizando, né, essa noite muito trágica, muito triste para mim, porque e para ela também, porque ela olhou para mim e falou assim: quem veio conosco não foi o presbítero fulano, foi o inimigo. Ele tentou abusar de mim.
Aí eu olhei para ele e falei, e de mim também. Fomos para casa dele, né? Porque eu não tinha outra casa para dormir. O quarto ao lado da esposa e tal. Nós passamos a noite, não dormimos. Passamos a noite, um olhando para a outra com medo. No dia seguinte seria a Santa Ceia nesse município. Ele que tomava conta, ele que ia, né, entregar, fazer a Santa Ceia. Aí a minha amiga falou comigo para mim não falar com ninguém. Aí eu falei, tá bom, só que eu nunca escondi nada da minha mãe. Eu falei para ela. Aí ela falou assim, ela tinha me prometido que não falaria para ninguém. Ela falou assim, tudo bem, eu não falo não. Aí quando eu contei, ela ficou com tanta raiva que ela falou, não, se eu não falar, o pecado vai ficar em mim. Como que um homem desse vai entregar a Santa Ceia, vai participar? Não é só assim, com Deus ninguém brinca não. Aí ela pegou e chamou ele, e chamou alguns membros da igreja na casa de uma pessoa que eu posso dizer que era como uma tia minha, e contou tudo o que aconteceu. Ele disse que era mentira. Chamou o pastor presidente e a família dele toda era muito... era bem de vida, sabe, na cidade. Então, que era mentira minha, que era mentira da minha amiga, que a gente tinha que provar. Mas como se prova na década de 90, se provar, gravar, filmar, uma coisa assim. Porém, de Deus nada fica escondido aos olhos de Deus, nada é oculto. Pois bem, a esposa de um parente próximo meu chegou para mim e falou um monte de coisa. Que um homem igual aquele, que ele era um santo, isso e aquilo. E daí foi que começou a descobrir coisa. Ela tinha caso com ele há muito tempo. E aí foi descoberto. Ela inventava que tinha um problema de saúde, ia para lá, para Vitória do Espírito Santo. Iam para motéis e tudo mais, e continuava na igreja esse homem, né? E o pastor presidente falou um monte de coisa comigo, por eu ser criança e tal, tá inventando aquilo. Eu comecei a chorar, a minha amiga ficou tão triste com tudo isso que ela foi embora. Até hoje ela reside em São Paulo. Pois bem, ela... ninguém deu crédito para mim, né? Mas veio à tona, né? Deus sempre traz à tona todas as coisas, até mesmo, né, as que parecem estar bem encobertas. Daí foi se descobrindo coisa, da sede, dessa cidade, que era a maior igreja que tinha, da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus. E aí, depois de tudo isso aí, eu precisei contar para minha mãe, porque eu nunca fiquei com nada só para mim. A minha mãe não aguentou, mesmo tendo me prometido, contou, porque ela sabia que seria um pecado se ela... E outra que eu, sendo criança e tal, ela ficou brava também com isso. A esposa dele também não acreditou, ficou com raiva de mim, e ela é uma ótima pessoa, sempre foi. Aí ele, com tudo isso que veio à tona, da sede e tudo, as moças, crianças, jovens, mulher casada, que ele assediava e tinha casa, veio tudo à tona. Foi descoberto muitas coisas, porém ficou por isso mesmo.
ele continuou sendo presbítero. Aí ele envergonhado, porque lá nesse município ninguém mais aceitava, assim, poucas pessoas, né? Duas ou três, sempre tem aqueles puxa-saco, né? Daí ele não suportou. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, mesmo com o homem tão errado, né, tão errôneo, ele não se afasta. E ele, através de tudo isso aí, muita oração por ele e tal, ele foi embora. Ele se desviou, foi embora também para São Paulo. E até os dias atuais eu não sei o que aconteceu com esse homem. Eu só sei dizer que eu não fiquei como mentirosa, porque veio tudo à tona. Minha amiga e eu não ficamos como mentirosas por isso. Porque além de sermos quase que violentadas, na verdade, fora as coisas que ele falava, que não condizia com uma pessoa que conhecia as Sagradas Escrituras, não é verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas infelizmente ele nunca, na época, não sei hoje, né? Mas não era liberto. Pregava que era uma bênção, era quase reteté na época. Fora as vestes, né? Usos e costumes. E aí eu fiz um voto a Deus que quando eu saísse de lá eu ia para qualquer uma outra, mas a Assembleia de Deus não. E fiquei com trauma. Eu sei que não são todas iguais. Eu sei que nem todo homem é igual. Dá tanto lugar ao inimigo para fazer as barbaridades que esse homem fez. E com uma esposa tão maravilhosa como a que ele tinha, com 6 filhos, tudo menino. Hoje já tem, acho que tem neto, bisneto e tudo mais. Mas enfim, foi uma história muito triste para mim. E não foi na Deus é Amor, foi na Assembleia de Deus, em uma das maiores que tem. Posso dizer o estado que é na Bahia. Pois é, gente. Isso aí que aconteceu. A gente tem que vigiar, tem que cuidar das nossas crianças, porque se naquela época acontecia, e hoje? Não é verdade? A cada dia que passa, as coisas só têm se deteriorado. O homem tem dado muito lugar ao inimigo. E com isso, se abriu uma brechinha, se deu lugar para ele sentar, ele senta. E ali ele faz mesmo, ele causa, não é verdade? Pois é, essa história que eu tenho para contar também, porque talvez através dessa vem outras, né? Porque eu creio que eu não sou a segunda. E eu creio que tem muitas mulheres que passaram por isso na infância. E até mesmo meninos, não só em igrejas evangélicas, mas outras também, não é verdade? Pois é. Vamos orar, vamos perseverar e cuidar das nossas crianças e pedir para Deus ter misericórdia dessas pessoas que não dão lugar para Deus assim, para o inimigo. Está dentro das igrejas, mas procurando fazer maldade, não é verdade? Coloca a Bíblia debaixo do braço, porém a mente, o coração está bem longe dali, não é liberto. Deus abençoe a todos.